Antes de qualquer coisa existir, havia comunhão. Antes do tempo, havia relacionamento. Antes do espaço, havia voz. A escritura começa com um sopro que paira sobre as águas. Não é um detalhe casual, é a presença que prepara. O espírito, Ruach, move-se sobre o caos, como quem organiza uma partitura ainda não ouvida. E então a palavra, não um som qualquer, mas o verbo, o Logos por quem todas as coisas foram feitas. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 1:1. Tudo aquilo que existe recebe forma quando o verbo fala. Palavra que cria. Palavra que chama a existência à luz. Mas há uma cena ainda mais profunda. Quando o Criador diz, façamos. Quem fala nesse plural? Não é um monólogo divino. É a comunhão de pessoas que agem em perfeita unidade. O façamos revela que o mundo não nasce de um ato solitário, mas de uma decisão comunitária. Pai, Filho, Espírito, que juntos declaram: vamos fazer um mundo que contenha vida, sentido e imagem. Imagine isso. O universo não é uma máquina desprovida de abraço. É o produto da conversa eterna entre amores. O Pai contempla, o Filho ordena, o Espírito anima. O façamos é amor antecedendo obra. É conselho divino que não fecha em si mesmo, mas que se volta para criar espaço para outros se relacionarem. E por que essa ênfase importa? Porque o ajuste fino que a ciência descobre, as constantes exatas, a dança precisa dos planetas, a água que age como nenhum outro líquido, a lua que equilibra esta casa tênue, que chamamos Terra. Tudo isso deixa de ser mero acidente quando visto à luz do façamos. O mundo não parece apenas funcional, parece intencional, não apenas possível, preparado. Quando os ventos e as leis físicas se alinham tão delicadamente a favor da vida, percebemos um propósito que transpira de uma comunhão criadora. Jesus aparece nesse quadro como o verbo que fala e sustenta. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses. Ele não é um elemento posterior da história. Ele é centro da linguagem criadora. Onde o universo poderia ser só matéria, há agora sentido. Onde o caos poderia ser só entropia, há agora ordem vocacionada. O Cristo é a razão pela qual a criação não é apenas possível, mas significante. O Espírito Santo, por sua vez, é o sopro que dá vida e mantém a obra respirando. Ele é o princípio animador, que evita que a criação se perca em sua própria complexidade. Enquanto o Logos declara e estrutura, o Ruach anima e sustém. Sem ele, as máquinas cósmicas poderiam rodar, mas nada se moveria com intenção de vida. Com ele, o cosmos não é só mecanismo, é lar. E aqui repousa um ponto decisivo. O façamos revela que antes da criação havia já um amor que não precisava ganhar nada. Havia comunhão plena. Ainda assim, esse amor escolheu expandir-se. Fez mundos, preparou condições finas, deu espaço para liberdade e risco. E, em meio a tudo, chamou à existência criaturas capazes de responder a esse amor. A criação torna-se, assim, gesto de acolhimento. O Criador cria parceiros para o diálogo, companheiros para a amizade. Essa visão muda tudo sobre nosso lugar no mundo. Não somos acidentes cósmicos num universo indiferente. Somos imagem e semelhança. A materialização do façamos na carne e no tempo. Nossa dignidade não é construída por mérito humano. É derivada da decisão divina de nos incluir no conselho criador. E o ajuste fino da Terra não é detalhe técnico apenas. É a infraestrutura de um lar onde a relação é possível. E o clímax dessa história não é apenas beleza natural ou inteligência cósmica. É o amor que se encarna em Jesus. Aquele que deu a palavra criadora, desceu para partilhar a condição finita. O Logos que falou mundos tornou-se carne, entrou no ambiente que ele mesmo ajeitara e assumiu todos os riscos da liberdade humana. Ele curou, redimiu, escolheu a cruz. O lugar onde o horror da ruptura é confrontado pela decisão maior do amor. Ali, o façamos se revela em sua forma mais surpreendente. O Criador assume o sofrimento da criatura para restituir a comunhão perdida. E se há uma conclusão racional e espiritual que liga ciência e fé é esta: o universo que funciona como funciona, a vida que surge como surge, o sentido que desperta em cada pergunta humana. Tudo isso aponta para uma comunhão que antecede e sustenta a realidade.
O façamos não é metafórica sofisticação. É a chave para entender que o mundo fez-se pela deliberação de um amor que existe em três pessoas, que se fala, que se ouve e que se estende. Portanto, quando você olhar para a ordem do cosmos, para a precisão das estações, para a dança das marés e para a complexidade milagrosa de uma célula, lembre-se do façamos. Não é apenas ciência que espanta, é também teologia que enche de sentido. A pergunta deixa de ser apenas por quê e se transforma em convite. O Criador que disse façamos agora pergunta a você: quer participar desse diálogo? Quer responder ao amor que falou o universo à existência? No silêncio que sucede essa pergunta, haja uma escuta. Não apenas de razão, mas de coração. Porque o que foi feito por comunhão só encontra sentido quando há resposta. E a resposta mais profunda se parece com retorno. Um olhar que volta, uma voz que responde, um sim que ecoa na criação inteira.